Fala galera, beleza ou não? Bora lá para mais um vídeo então? É claro. Eu quero ler com você um texto que está no capítulo 3 de João. Narra a história do encontro de Nicodemos com Jesus. O verso 1 nos diz o seguinte, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E o verso seguinte, verso 2, diz que ele, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí você deve imaginar que Jesus ficou todo lisonjeado, falando, que isso, a gente faz o que pode, né? Não, Jesus ele dá uma resposta aparentemente nada a ver. O camarada começa a conversa querendo elogiar e tal, e Jesus já vai, tipo assim, na jugular. Até porque ele já sabia o que ele queria saber. No verso 3, Jesus, ele diz diretamente para Nicodemos, olhando nos seus olhos, o seguinte: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O requerimento do novo nascimento ele é universal. E os cristãos precisam entender isso o quanto antes. Nicodemos ele foi buscar um momento, uma audiência com Jesus, coberto pelo véu da noite. Até porque ele não queria que ninguém percebesse esse encontro. Certamente ele sabia da oposição dos altos escalões ali do judaísmo a esse novo mestre e ele não queria problemas para si mesmo. Assim ele arranjou um encontro com o jovem Rabi em um lugar distante, talvez receoso de colocar em perigo a sua própria reputação. É verdade. Esse é um dos primeiros encontros que nós podemos perceber nos evangelhos de evangelismo pessoal de Cristo. Na presença de Jesus, o mestre judeu se sentiu um pouco desconfortado, até desarmado e, por que não, fascinado. Ele se sentiu estranhamente desconcertado com a sabedoria desse anônimo mestre, esse estranho galileu. Ele iniciou então com uma palavra de afirmação. No verso 2, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. O que Nicodemos não tinha a mínima ideia é de que ele não estava diante de um novo profeta, mas na presença do próprio Deus, em carne. Em seu método sem rodeios, Jesus atacou direto a jugular do problema. Sem confirmar, negar, refutar ou mesmo reconhecer as palavras de Nicodemos, ele respondeu a pergunta que ainda nem tinha sido feita. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você pensa que você é um ótimo servo de Deus, que você é uma pessoa muito religiosa, que você faz tudo certinho? Você tem que nascer de novo. Que poderoso golpe, não é? Na mente daquele homem, no castelo da teologia que aquele homem tinha construído na sua mente. Jesus o confrontou com a futilidade da sua religião, que era baseada em mérito humano. Ih, rapaz. Nicodemos teria ficado muito feliz se Jesus tivesse exigido dele alguma outra coisa que ele deveria fazer. Obras meritórias, talvez mais rígidas. Ou quem sabe uma nova conexão partidária ali no meio da elite judaica, né? Se Jesus tivesse exigido dele algo a mais, ele com certeza se animaria em fazer. Ao contrário de qualquer obra, nascer de novo é algo inteiramente inesperado. Algo que Nicodemos, aquele importante fariseu, não poderia realizar. E isso o incomodou, o deixou transtornado. Nada no judaísmo se comparava àquilo que Nicodemos estava ouvindo daquele jovem profeta desconhecido. Como a maioria de nós, Nicodemos não entendeu que Jesus não estava pedindo o impossível para ele, mas estava oferecendo o inimaginável. Novo nascimento não é
primariamente o que Deus pede, mas é aquilo que Ele oferece a você e a mim. Para a nossa concepção e nascimento natural, nós não entramos com nenhuma contribuição. Realmente. Assim é com o nascimento do alto. Um evento capaz de nos libertar. Uma vida nova que é gerada pelo poder de Deus. Nicodemos percebeu que ele não estava conversando com qualquer um. Se ele estava entendendo realmente Jesus da forma correta, ele começou a ficar assustado com o fato de que ele deveria recomeçar. Recomeçar da estaca zero. Ser judeu, fariseu, membro do sinédrio, ser reconhecido como um escriba, nada disso tinha qualquer valor agora. Nenhum valor diante de Deus. Isso foi um choque, uma bomba. O desconhecido Rabi claramente lhe disse que ele estava fora do reino de Deus. Que não importava aquilo que ele tinha feito, ele deveria nascer de novo. O mestre fariseu havia iniciado a conversa, no verso 2, dizendo que nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, mas agora parece que ao longo da conversa, Nicodemos não sabia mais muita coisa. Jesus deixou claro que novo nascimento significa nova criação. Como seres humanos, depois da queda, não nascemos totalmente vivos. E você deve se perguntar assim, mas como assim? Como assim não nascemos totalmente vivos? A dimensão espiritual que morreu no Éden precisa ser recriada. A carne transmite apenas a fraqueza da condição humana. Todos nós nascemos com essas debilidades. O Espírito de Deus transmite o poder de Deus. Mesmo com nossas melhores aspirações, nós não podemos ir muito além do nível material, de realização pessoal ou relacionamentos. Mas operando nesse nível, não há qualquer esperança para nós. Precisamos de algo maior. O verso 9 registra as últimas palavras de Nicodemos. A partir daí, é Jesus quem domina a conversa e partilha com o doutor das Escrituras as suas convicções. Nicodemos saiu então daquele encontro marcado para o resto de sua vida. Ele é o discípulo da noite, relutante, com muitas dúvidas. Como muitos que querem seguir a Jesus, mas têm reservas e temem aquilo que os outros dirão. 3 anos e meio ainda se passariam para que Nicodemos reagisse, para que ele tomasse uma atitude em favor de Cristo. Ele não teve um nascimento espiritual rápido. Podemos dizer que foi um parto demorado. No capítulo 7 de João, dos versos 50 a 52, Nicodemos ele reaparece, arriscando uma defesa em favor de Jesus. Finalmente, em João capítulo 19, de 38 a 42, quando se decide, Jesus já está morto. Com José de Arimateia, Nicodemos retira o corpo inerte de Cristo, desafiando os antigos líderes e colegas do judaísmo. A luz daquele encontro noturno haveria de brilhar sobre a cruz do Calvário, relembrando a Nicodemos a enigmática referência à serpente do deserto. Agora, naquela situação, o Espírito Santo ilumina sua mente e ele se lembra daquelas palavras, daquele momento. Ele percebe que ali está o antítipo, levantado entre o céu e a terra para salvar homens e mulheres. Nicodemos solicita então o corpo de Cristo e num tributo final, aquele que ele seguirá à distância, relutante. Agora, ele tenta honrá-lo da melhor maneira possível. Nicodemos não teve coragem. Como eu disse, foi um parto demorado. Jesus foi muito claro com ele. Você precisa entender as coisas do reino de Deus. Isso só é possível nascendo de novo, sendo transformado pelo Espírito de Deus. Mas agora, na presença da morte, ele finalmente entende a figura do novo nascimento. Agora Nicodemos é uma nova criatura. Que Deus abençoe você. Que você possa experimentar o novo nascimento que vem do alto, deixando para trás aquelas coisas que lhe oprimiam, deixando
tudo de ruim para trás, olhando para o futuro com esperança nas promessas daquele que não pode falhar. Deus te abençoe e até a próxima.